Boa noite, espectadores. Hoje eu, Natan e meu colega Dante estamos apresentando o Literapod. Estamos aqui hoje para entrevistar meu amigo Matheus, que é investigador do caso, e o Emanuel, que é especialista em literatura. Então, hoje vamos investigar um caso complexo e repleto de paixão proibida, traição, violência e morte. Nosso foco principal será o relato de Genaro, um dos personagens mais intrigantes de Noite na Taverna, clássico de Álvaro de Azevedo. Mas a grande pergunta que conduz a nossa investigação hoje é: Genaro foi realmente uma vítima apaixonada do destino ou alguém que destruiu a própria vida por causa de suas escolhas conscientes? Para começarmos a nossa linha de raciocínio e entendermos o que de fato aconteceu, por onde devemos iniciar a reconstituição histórica desse caso, investigador? Para entender o caso, precisamos voltar ao início de tudo. Genaro era um jovem órfão e muito pobre que acabou sendo acolhido por Godofredo, um rico e influente comandante que lhe ofereceu não apenas abrigo, mas total proteção. E foi justamente dentro daquela casa que a tragédia começou a se desenhar. Genaro passou a conviver diariamente com Laura, a esposa do seu benfeitor. O ambiente familiar parecia tranquilo e seguro para todos, mas, na verdade, escondia um conflito silencioso que acabaria em uma enorme tragédia. Legal. Esse cenário de convivência diária acabou mudando a dinâmica entre eles, certo? Então como é que foi essa relação, como ela evoluiu e o que aconteceu em seguida na casa de Godofredo? Com o passar do tempo, Genaro começou a desenvolver sentimentos profundos por Laura. Inicialmente, o que ele sentia era apenas admiração pelo acolhimento, mas depois isso se tornou uma paixão avassaladora e intensa. O ponto crucial é que Laura também passou a demonstrar interesse pelo jovem, iniciando uma relação secreta entre os dois. O problema ético aqui era evidente. Ela era casada com um homem que havia salvado Genaro da miséria absoluta. Exatamente. Essa relação proibida tornou-se cada vez mais perigosa para todos os envolvidos. Movidos puramente pela paixão, os dois ignoraram qualquer limite moral. Quando a verdade finalmente veio à tona, a situação saiu completamente do controle. A descoberta da traição por parte do comandante desencadeou uma sequência terrível de conflitos violentos e sofrimento que culminaram em um desfecho trágico e fatal. Diante desse desfecho trágico, vamos analisar o principal suspeito e narrador dessa história, o próprio Genaro. Sob a ótica literária da época, como podemos decifrar a mente desse personagem? Genaro representa perfeitamente o perfil do herói ultra-romântico. Ele não age guiado pela razão ou pelo bom senso. Suas decisões são inteiramente dominadas pelo sentimento e impulso. Esse é um dos traços mais importantes do ultra-romantismo, a valorização extrema e desmedida das emoções. E isso fica claro na forma como ele agia no dia a dia. Outro aspecto que identificamos no comportamento dele é o amor idealizado. Para Genaro, Laura deixa de ser apenas uma mulher real, com defeitos e limitações. Ela se transforma em um ideal absoluto de felicidade. Perfeito. O personagem acredita piamente que somente ao lado dela poderá encontrar algum sentimento para sua própria vida. Essa visão exagerada e obsessiva é típica da segunda geração romântica. Além disso, observamos uma enorme carga de subjetividade em todo o depoimento dele. Toda a história nos é narrada a partir das emoções e percepções do próprio Genaro. Com certeza, o mundo ao redor é apresentado ao leitor conforme ele sente, e não necessariamente como a realidade realmente é. Realmente, essa forte carga emocional molda toda a narrativa, mas, afinal, quais são os elementos e as evidências textuais da obra que comprovam tecnicamente essa classificação do caso dentro do movimento ultrarromântico? São vários elementos. Primeiro, encontramos um amor impossível, já que Laura é casada e o relacionamento deles desafia de frente todas as normas sociais e morais da época. Segundo, temos o elemento da morte, que é uma constante na obra de Álvaro de Azevedo e que se faz presente aqui como a consequência inevitável e final da tragédia. Terceiro, a violência e o exagero emocional. Os personagens vivem suas paixões de forma extrema, sem qualquer tipo de equilíbrio. Também existe a forte subjetividade, pois acompanhamos principalmente os sentimentos e o ponto de vista de Genaro. Vale destacar também a estrutura narrativa em forma de relato. A história não é vista de fora, ela é contada pelo próprio personagem principal durante uma conversa sombria na taverna. E por fim, não podemos esquecer do ambiente sombrio e noturno. Toda a obra acontece em um cenário marcado por escuridão, mistério, bebida e decadência, criando uma atmosfera quase macabra. Chegamos à parte final da nossa investigação, onde precisamos pesar os fatos. Genaro pode ser visto apenas como alguém completamente dominado e cego pela paixão. Mas será que isso realmente o isenta de sua responsabilidade pelos atos cometidos diante de tudo que foi apresentado? Provavelmente não. Do ponto de vista analítico, ele sabia perfeitamente que estava traindo a confiança do homem que o acolheu quando ele não tinha nada.
Mesmo ciente desse fato, ele escolheu continuar com a traição. É justamente aí que está uma das reflexões centrais do capítulo da obra. A obra de Azevedo não apresenta heróis perfeitos ou idealizados moralmente. Seus personagens são profundamente contraditórios, impulsivos e frequentemente os maiores responsáveis pela própria ruína. Então, espectadores, após analisarmos todos os fatos e as características literárias, concluímos que o caso de Genaro é muito mais que uma simples história de amor interrompida. É uma narrativa densa sobre obsessão, culpa, desejo e as consequências de nossas escolhas. Um exemplo clássico do ultrarromantismo brasileiro, reunindo amor impossível, subjetividade intensa, violência, morte e um ambiente sombrio que acompanha toda a trama. Obrigado por ouvir mais um podcast e até a próxima.